Hoje, nesta sessão, nós apresentamos duas indicações. A indicação de número 13 de 2011, na qual nós estamos cobrando das autoridades competentes para que proceda a ampliação da rede de energia elétrica na rua Vicente Anastácio e também Cecílio Mascarenhas, precisamente entre a rua Dourados e a rua Ponta Porã. Esta indicação nós fizemos a pedido de algumas senhoras que trabalham no período noturno, nessa empresa que está transportando pessoas de Dois Irmãos para trabalhar em Campo Grande, e dependendo do horário que essas senhoras chegam, elas têm que andar praticamente quase 200 metros numa escuridão total. E isso tem causado alguns transtornos para essas senhoras, para esses cidadãos que trafegam na rua Cecílio Mascarenhas, nesse trecho da rua Dourados e a rua Ponta Porã. E ali já tem algumas residências, e esta rua também é bastante movimentada, dá acesso ao conjunto Estrela 1, conjunto Estrela 2, também ao conjunto que foi construído agora no Jardim Continental. E é importante, portanto, que se tome uma providência nesse sentido, que amplie a rede de iluminação pública nesta localidade, porque as pessoas pagam a taxa de iluminação pública e eu acredito que a empresa tem que retornar isso para a comunidade em serviços e atender toda a nossa população. E apresentamos também a indicação 14 de 2011, na qual a gente pede informação para a secretária de administração, a senhora Zuila, a qual é o senhor prefeito, para que nos forneça mais dados a respeito daquele imóvel que foi cedido, se não me falha a memória, há uns 8 anos atrás, à Associação Buritiense de Mulheres Buritienses, quando foi construído aquele conjunto Cherobami. Então, uma quadra acima, tem um espaço ali que foi construído, acho que se não me falha a memória, 2 lotes. Então, tem uma construção enorme, com poço artesiano, caixa d'água, e essas instalações encontram-se hoje totalmente abandonadas, com um matagal enorme ali, e essas instalações se deteriorando ali ao longo desse tempo, sem nenhuma utilidade para a nossa população. Então, eu acredito que a Prefeitura tem toda a condição jurídica, procurar os meios legais, de estar reavendo esta área, para que o município possa utilizá-la em favor da nossa população. E com isso desenvolver alguma atividade social, seja voltada para a geração de emprego, seja para o desenvolvimento de alguma atividade de lazer, enfim, tem diversas atividades que o poder público pode desenvolver naquela área, ou mesmo ceder aquilo para funcionamento de alguma secretaria, de algum órgão, porque é um espaço bastante grande e uma área que nós precisamos, com urgência, retomar aquilo para que possa ser utilizado em favor da população de Dois Irmãos do Buriti. Eram essas as minhas palavras e obrigado a todos e boa noite.